2 páginas do protocolo e que pode acontecer com um time na 3ª rodada que vai começar no próximo sábado. Já já eu coloco essa posição para vocês, mas agora eu quero ouvir a opinião do nosso Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno, muito boa noite. Eu queria a sua opinião sobre as mudanças do protocolo e sobre essas coisas que já aconteceram durante o dia de hoje, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente do Atlético Goianiense, que possivelmente enfrenta o Flamengo amanhã lá em Goiânia. Boa noite, Theo, Ilan, Daniela, Beton. Olha, primeiro dar uma atualização também. A gente tem muitos olhos para a Série A, para a primeira divisão. Mas o caso vai muito além disso. O CSA divulgou hoje que mais 9 jogadores dele deram positivo para a Covid-19. Sim. Na sexta-feira já eram 9. Então são 18 jogadores contaminados apenas no CSA. Então o jogo que acontecer agora entre CSA e Chapecoense foi adiado. E no fim de semana, não foi só Goiás e São Paulo da primeira divisão que foi adiado. Teve jogo da Série C também adiado. Caso de jogador que viajou contaminado de Goiás para Manaus, foi saber que estava contaminado já no local de destino, Manaus. Possivelmente ele tenha contaminado, senão outros companheiros na viagem, outras pessoas que não são jogadoras, não são da comissão técnica. Caso de time que saiu do interior do Maranhão para o interior da Paraíba, caso do Imperatriz, para jogar com 13, quando chegou na viagem, que é ônibus, avião, chegou lá e descobriu que tinha meio time contaminado. E aí, então a gente vê como o caos está instalado. O negócio é muito sério. A Premier League, quando ela voltou, e a Inglaterra foi bem depois da Alemanha que aprovou a volta do futebol. Ela fez cerca de quase 8 mil testes, por aí mais ou menos, para dar o número de contaminados do CSA nesta semana. Então, foram milhares de testes na primeira, na segunda divisão do campeonato inglês para ele poder retornar com um número muito baixo de contaminados. Aqui a gente tem num time, num Goiás, num CSA, esse número de infectados. E a gente vê um bando de times, um monte de times, Série A, Série B, Série C, viajando num país de dimensões continentais. Tem que pegar avião, tem que pegar ônibus. Não é como na Liga Europa, que põe todo mundo numa cidade na reta final, na Champions League ou na NBA, onde fizeram essa bolha da Disney. Então, não é isso. Não é nem reta final de estadual. Reta final de estadual, o Campeonato Carioca, praticamente só tem jogo no Maracanã. Flamengo volta, só joga no Maracanã, só joga em casa. Não tem viagem. Agora não, todo mundo vai ter que fazer 19 viagens. Estou falando da Série A, Série B também. Então, a CBF, especialmente, é muito responsável pelo que está acontecendo. Porque ela precipitou a volta. Mas os estaduais também. Os estaduais foram precipitados, mas eram mais fáceis de controlar. Mesmo assim, olha o que aconteceu em Bragantino e Corinthians. Quartas de final. Falha técnica do Albert Einstein. Se não o principal hospital, o melhor hospital desse país, um dos hospitais tops que a gente tem no país. Referência. Se ele falhou, ele não está dando conta do recado, a CBF fez parceria com ele e ele não está conseguindo administrar, ele admite falha técnica, não está conseguindo controlar, imagina o resto. Então agora a CBF, depois do caos instalado já na primeira rodada, não só da Série A, das outras, ela lança essas mudanças de protocolo que eram obrigatórias. A CBF não estava preparada, não sabia o que estava fazendo. Então, só 23 jogadores. Como? Tudo que é jogador, todo mundo que integra uma comissão técnica, direção, todo mundo tem que ser fiscalizado, passar por exame o tempo inteiro. Antes de jogo, depois de jogo, antes de viagem, pós-viagem. Mas você tem time. O Flamengo, por exemplo, brigava muito, e muito flamenguista reclamava da gente. O Flamengo faz tudo certinho, o Flamengo tem seus protocolos, o Flamengo paga teste X, teste Y, a gente faz trocentos testes. Você vai jogar com o Macaé, que não tem a mesma condição, não tem a mesma estrutura. Você vai saber se o Palmeiras libera os jogadores de noite e o Corinthians não. Cada um por si. Eu tô falando aqui de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians. Então, o negócio saiu completamente de controle. Se a gente nem... Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta.
Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo nessas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Em um momento no Brasil conseguiu controlar a pandemia, no futebol também a gente não conseguiu controlar, tá todo mundo exposto. Então você vai jogar com outro time, por mais que você faça tudo correto, nada te garante que seus jogadores vão ser contaminados. E um jogador é contaminado, ele volta, contamina o grupo inteiro. E a maior vergonha é você voltar com o futebol, depois você perceber que você não tem condição de controlar, que você errou, se precipitou e vamos parar com o futebol. A chance disso acontecer no Brasil, do jeito que a coisa está indo, é enorme. É enorme. Então, é uma vergonha, é um descaso. Problema de saúde mais grave que o Brasil enfrenta praticamente em 100 anos. E a organização do futebol muito preocupada com dinheiro, né, com os clubes querendo o campeonato de 38 rodadas, porque é o que sustenta basicamente esses times. O campeonato estadual dá uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, mas não fecha a conta, né? Não paga tudo. E aí você vê, na Europa, eles terminaram uma temporada. Campeonato espanhol, faltavam 11 rodadas. O campeonato francês nem teve, o holandês, eles cancelaram. Eram poucos jogos, distâncias menores, tudo mais fácil de ser controlado. Países que já tinham uma situação muito mais avançada no combate ao coronavírus. Não é o caso do Brasil. Então, olha, realmente é para chorar o que está acontecendo com o futebol brasileiro, com a saúde brasileira, com o nosso país. Gustavo Berton, boa noite. Eu queria a sua opinião também na abertura do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente conversa com o presidente do Atlético Clube Goianiense, que não está satisfeito, que vai dar a posição do clube com relação ao jogo desta quarta-feira contra o Flamengo lá em Goiânia. Já já a gente vai falar também sobre as redes sociais, já aí de repente interferindo na cabeça do jogador de futebol aqui no Brasil. Muito boa noite, Berton. Tudo bem, Theo? Boa noite para você, boa noite a todos os companheiros. Eu quero fazer uma atualização do que disse Rodrigo Bueno. Foi muito feliz quando disse que a CBF não estava preparada, não sabia o que estava fazendo. Eu vou atualizar, Bubu. Não é que não estava, não está. Não é que não estava. O verbo não é no passado, ela ainda não sabe o que está fazendo. Porque o que adianta testar jogadores com 72 horas de antecedência? Não adianta nada. O vírus pode se manifestar depois. Você não consegue ter um controle de quando o vírus vai se manifestar ou ter um controle da sorologia, de quando ele esteve no atleta. Então não adianta nada você testar com 72 horas de antecedência, avisar com 24 horas de antecedência. E o buraco é muito mais embaixo, porque o caso que aconteceu com o Goiás, por exemplo, teve jogo contra o São Paulo adiado. Tudo bem, foram muitos jogadores adiados, é o caso agora do CSA também. Só que não é o fato de... Não vai ser um jogo adiado, porque se o CSA não tem time para jogar contra a Chapecoense, se o Goiás não tinha time para jogar contra o São Paulo, isso não vai se resolver na rodada seguinte. Isso vai ficar por mais 2, 3, 4 rodadas, porque o vírus às vezes demora 2, 3 semanas, às vezes 4 semanas para sair do organismo. Então, se o time não tem jogadores para atuar numa determinada rodada, não vai ter nas próximas semanas também. E no calendário apertado que a gente está, com o jogo acontecendo, 2, 3, 4 jogos por semana, quantas rodadas esses times não vão ter jogadores também para entrar em campo? Não é um jogo pontual, onde na rodada seguinte, uma semana depois, o jogador se recuperou de uma lesão ou de uma gripe e voltou. Às vezes é 2, 3 semanas. E isso no nosso calendário que está correndo são várias rodadas. Então, quanto tempo o Goiás não vai ter jogador para colocar em campo? Quanto tempo o CSA não vai ter jogador para colocar em campo? Então, foi muito precipitado, eu concordo com vocês. E protocolo, gente, protocolo. O vírus não respeita protocolo. O vírus não respeita a fechadura, o vírus não respeita a porta de avião. O vírus, ele entra. Seria muito bom se a gente pudesse combinar com o vírus. Dá um tempinho aí, nós vamos fazer aqui os jogos, vamos andar aqui com a economia do país, né? Você respeita aqui o nosso protocolo, a gente respeita também. Só que o vírus não respeita protocolo, então pode fazer o protocolo que quiser. O vírus não vai respeitar, o vírus vai continuar andando, vai continuar contaminando cada vez mais pessoas. E esse caso do Corinthians é um caso o maior exemplo do que a gente está falando. Jogadores ficaram confinados, não podiam sair do CT durante toda a fase de matas do Campeonato Paulista, jogou as finais e agora tem pelo menos dois, que a gente sabe, pelo menos dois, o Gil e o Léo Natel. Quantos esses jogadores não tiveram contatos?
Quantos jogadores eles não abraçaram? Quantos contatos eles não tiveram durante o jogo? E agora nesse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.